Paz do Senhor, meus amados irmãos, que o Senhor neste momento venha abençoar as suas vidas e que o Senhor venha resplandecer sobre os seus corações. Meus irmãos e irmãs, no dia de hoje, nesta tarde maravilhosa em que o Senhor nos concedeu a infinita misericórdia, eu venho saudar aos irmãos com a graciosa paz, que a paz venha estar sobre a sua vida, que a paz venha estar sobre a sua casa. E meus queridos, hoje nós vamos estar trazendo uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo do Senhor, uma mensagem que vai tocar no meu coração, no seu coração, e eu creio que é uma mensagem que vai nos falar e vai, aleluia, nos fazer refletir. O tema de hoje é: quem foi José? José que recebeu esse apelido, José do Egito. Então hoje nós vamos estar direcionados pelo Espírito Santo, sabendo mais sobre a história de José. Mas antes de tudo, meus queridos, aqueles que não oraram, porque na correria da manhã não tiveram tempo de dobrar o joelho, eu quero convidar a cada um de vocês a estar orando conosco. Mas antes de tudo, meus queridos, antes da gente fazer esta oração, eu convido aos irmãos, eu convido a vocês a se inscrever no canal, O nome do canal vai estar aí, aí no vídeo, que é canal Lançando Pão sobre as Águas, E este canal foi criado com o objetivo de alcançar as almas e de também as suas vidas serem edificadas. Então, meus queridos, passamos a ler, a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é diante do Senhor, apresento o Senhor amado, a minha vida, apresento ao Senhor, meu Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar, meu Pai, a favor do teu povo, Senhor, o teu povo que tem clamado pela tua misericórdia, o teu povo, Senhor, que tem pedido a tua graça, o teu povo, Senhor, que tem pedido a tua presença. Oh, meu Pai querido, desde já, visita, Senhor amado, estas comunidades. Visita, Senhor, famílias que se encontram desesperadas, meu Pai. Oh, amado e poderoso, vai frustrando os planos do adversário. Vai frustrando, Senhor, os planos do inimigo, Senhor amado, neste momento, Pai. Vai decretando, meu Pai, a falência, meu Pai, dos projetos do adversário. Senhor amado e Pai querido, socorre, meu Pai amado, os necessitados, aflitos, meu Pai. Visita, Senhor, cada um, meu Pai, dando vitória. Apresente em tuas mãos, meu Pai, esse irmão, esta irmã, esta pessoa, meu Pai. Pai amado, pessoas que se encontram presas, meu Pai amado, em vícios, meu Pai. Senhor, vai quebrando, meu Pai, as cadeias, as correntes, meu Pai. Senhor amado, visita aí, Senhor. Quantos casamentos, meu Pai, se encontram, meu Pai, numa crise, meu Pai. Quantos relacionamentos, meu Pai, se encontram, meu Pai, em crise, meu Pai. O inimigo, Senhor, tem investido muito caro. Mas nós clamamos o teu nome nesse dia de hoje. Pedimos o Senhor, meu Pai, dá vitória ao teu povo. Garante, Senhor, o milagre. Garante, Senhor, a vitória. Deus de poder e Deus de glória. Vai desfazendo toda obra de macumbaria. Vai anulando, Senhor, toda feitiçaria, toda inveja. Senhor, lança no mais profundo abismo, meu Pai. Todo projeto satânico, meu Pai, não vai prevalecer. Senhor amado, venha revestir o teu servo, venha revestir esta pessoa que vai estar assistindo esse vídeo, Senhor, com as armaduras celestiais, a verdade, a justiça como a coraça, o escudo da fé, o capacete, a tua espada, Senhor amado, aonde este conteúdo passar para a glória do Senhor, que pessoas venham a ser edificadas, que pessoas venham a ser restauradas, meu Pai. Pai querido e Pai amado, que através da palavra que será ministrada, Senhor, neste momento, que o Senhor venha a operar, meu Pai, que pessoas venham, Senhor amado, voltar ao primeiro amor, Pai querido e Pai amado. Assim como essa história de José que vai ser falada, que vai ser ministrada, creio que vai ter pessoas que vai se encontrar neste momento, nessa história. Pai querido e Pai amado, o Senhor é o convidado, Senhor, neste momento.
Espírito Santo, possa ungir os lábios do teu servo, meu Pai. Que eu me diminua, que caia todo o meu eu, meu Pai, que permaneça o teu Espírito. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Fica à vontade, Senhor, para operar maravilhas, meu Pai. Aleluia, meus queridos irmãos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então, meus queridos, livro de Gênesis, aleluias, livro de Gênesis, capítulo 30, vai nos falar assim, aleluias, louvado é o nome do Senhor. O texto é: quem foi José? Então, nós vamos estar, meus queridos, na palavra de hoje, vamos estar falando da vida de José, o personagem José e tudo que ele viveu, até se cumprir a promessa do Senhor, tudo que ele passou, tudo que os irmãos dele fizeram com ele, mas mesmo assim, meus queridos, teve uma reviravolta muito grande nessa história. Então eu convido a cada um de vocês que não percam este conteúdo. Então passamos a ler. José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro com sua esposa que mais amava, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia. Por que toda a disputa, meus queridos? Porque Lia, ela podia ter filho e Raquel, ela não podia ter filho. Raquel era estéril. Mas Jacó, engraçado que Jacó tinha duas esposas, que era Lia e Raquel. Mas Jacó amava mais Raquel, porque Jacó, ele viu algo precioso em Raquel, né? Tanto que quando Jacó, ele trabalha 7 anos para Labão, Jacó, ele pede que Labão desse Raquel, mas não era costume na terra deles, e na terra deles se dava a mais velha. Mas Jacó trabalhou mais 7 anos, total 14 anos, para que ele ganhasse a mão da Raquel em casamento, né? Aleluias. Continuando, as duas esposas de Jacó, Raquel era estéril, aleluias, louvado é o nome do Senhor, e sofria por não dar filhos de seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus visitou Raquel, aleluia, e tornou fértil. Então, meus queridos, uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração: estéril, meus queridos, é uma pessoa que é incapaz, tanto o homem, quando ele é estéril, ele não pode, né, dar condições a uma mulher de gerar uma vida. Também mesma coisa é a mulher. Quando a mulher ela é estéril, ela não é capaz de gerar uma vida, né? Mas ali a palavra vai dizer que Deus vai visitar Raquel e torna Raquel de estéril para fértil. O que é fértil? Ela vai conseguir gerar uma vida. Porque Raquel, meus queridos, ela tinha um sonho muito grande, que era ter filho. Porque Lia a provocava, né? Nós também temos uma história muito parecida como essa, que é a história de Ana e Penina, que no próximo vídeo nós vamos trazer também, né? Então, continuando a ler, meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer que então ela deu à luz a José e depois a Benjamim, né? Aleluias. O nome José vem do hebraico Yosep, né? Que significa que ele é Deus. José nasceu em Padã Arã 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. Olha para você ver, meus queridos. Nessa época, antes de Jacó voltar para Canaã, José nasceu em Padã Arã, né? 6 anos antes de Jacó voltar para Canaã. E nessa época, o patriarca Jacó tinha 90 anos de idade. Aleluias. O período histórico mais provável
em que José viveu talvez seja a era dos, aleluias, louvado é o nome do Senhor, faraós, né? A época dos faraós, louvado é o nome do Senhor, entre 1720 a 1570 antes de Cristo. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. A história de José, filho predileto, aí nós vamos entrar dentro da palavra, meus queridos. A história de José, filho predileto, louvado é o nome do Senhor. José era filho preferido de Jacó, pois, além de ser, aleluias, seu filho da velhice, também era filho de Raquel. Olha aí, meus queridos. José era filho predileto, aleluias, além de ser o primeiro filho da velhice de Jacó, também era filho de Raquel, a sua segunda esposa. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. José ganhou uma túnica especial de Jacó. Está escrito, meus queridos, para quem quiser acompanhar, Gênesis 37, versículo 3. O que demonstrava sua aleluias, predileção. O que é predileção, meus queridos? Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. Predileção, outros fatos que exemplifica essa condição de filho preferido. Então quer dizer, entre Benjamim e os filhos de Lia, Jacó tinha José, né? Vamos rasgar o verbo. Idolatrava José. Jacó amava mais a José do que os outros filhos, do que Benjamim, do que os filhos de Lia. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E o episódio do reencontro entre Jacó e Raquel foram colocados, aleluias, foram colocados no lugar mais seguro, né, da comitiva. Olha aí, meus queridos. Jacó amava tanto José e Raquel que a palavra do Senhor vai dizer que no reencontro dos dois, entre Jacó, sua esposa, e José, filho da sua velhice, a palavra do Senhor vai dizer que Jacó coloca Raquel e José no lugar mais seguro. Então quer dizer, cada um foram colocados de um jeito, mas José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva, né, para que nada acontecesse a eles. Os primeiros sonhos de José, nós vamos falar dos primeiros sonhos de José, meus queridos irmãos. Aleluias. Os irmãos de José, nitidamente, tinham certa inveja, né? Os irmãos de José tinham certa inveja. E, aleluias, e descontentamento em relação a ele. Mas foi depois dos sonhos, olha aí, meus queridos. Os irmãos de José tinham uma certa inveja de José. Mas algo vai se agravar, meus queridos, depois que José vai ter 2 sonhos. Olha para você ver. Meus queridos, Deus já sabia que no coração dos irmãos de José, por causa de Jacó, não foi nem por causa de José não, meus queridos, porque Jacó tinha José como predileto, Jacó tinha José como amado, como preferido, mas os irmãos de José não aceitavam isso, né? E ali, meus queridos, Deus vai dar um sonho, Deus vai dar 2 sonhos a José. E qual que era a missão de José? E qual que era o objetivo na vida de José? O objetivo na vida de José, pela promessa de Deus, era que Deus ia fazer a família toda de José reconhecer que ele era o escolhido, que Deus tinha para que se cumprisse a promessa de Deus na vida de José. Mas antes de tudo, José ia passar por tudo. Mas nós vamos entrar dentro da palavra para vocês entenderem por que Deus permitiu José passar por tudo isso. Então passamos a continuar.
Mas foi depois dos sonhos que José teve que a situação ficou mais complicada, igual eu falei, né? Nesses dois sonhos, a família de José se curvava diante dele. Aleluias. Esses sonhos, aleluias, se cumprem. Quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo derivado, a fome que assolava, aleluias, a região. Na ocasião, José já era o governador do Egito. Então, olha para você ver, os sonhos que José teve se cumpriu quando os irmãos de José descem para o Egito para comprar trigo derivado, né, para que se fosse comprado o trigo, porque era através do trigo que eles faziam o pão, era através do trigo que eles faziam o alimento deles, né? E era só no Egito aonde os irmãos deles, e eles não sabiam, estava. Fica comigo, meus irmãos, que vocês vão entender o mistério, né? Aleluias, louvado é o nome do Senhor, né? Aleluias. Então vamos lá, José foi vendido pelos seus irmãos. Certo dia José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Então olha para você ver, certo dia, num dia qualquer, Jacó vai dar uma missão a José. Qual que é a missão, meus queridos? Que José fosse ir de encontro aos irmãos dele e verificar como andava os rebanhos, né? Os rebanhos de Jacó. Aleluia, louvado é o nome do Senhor, meus queridos. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rubem. Olha aí, meus queridos. Motivados, os irmãos de José, motivados pelos ciúmes, meus queridos. Ciúme é uma pessoa que ela tem tanta inveja de você, tanta inveja dos seus sonhos, tanta inveja dos seus projetos, tanta inveja até do seu sorriso, até do seu falar, até do brilho do seu rosto. Essa pessoa ela tem tanta inveja que os irmãos de José planejava, quando José chegou, né, creio eu, para trazer o recado do pai dele, para saber como estavam os rebanhos. Então os irmãos de José tinham tanto ciúme que eles planejavam, né? Eles planejavam em acabar com a vida de José. Mas Deus sempre vai enviar uma pessoa para dar livramento, assim como Deus usou Rubem, o irmão mais velho, para livrar a vida de José, né? Aleluias, passamos a ler. Aleluias, continuando, meus queridos, louvado é o nome do Senhor. Então eles o lançaram em uma cova, aleluias, e ao passar pelo local, uma caravana de ismaelitas e midianitas tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana, aleluias, louvado é o nome do Senhor, chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. Então, meus queridos, olha para você ver, José foi enviado pelo seu pai Jacó aos irmãos. Ao chegar, o José, creio eu que na caminhada, ele nem sabia o que a vida reservava para ele. José nem sabia o que ele iria na Mandarácia passar. José nem sabia, meus queridos, o que havia de acontecer quando ele chegasse aos irmãos dele. Então, os inimigos de José não foram os de fora. Os próprios inimigos de José foram os irmãos dele. E ali José ele foi jogado dentro daquela cisterna, né? Então creio eu que José machucou todo, meus queridos. Creio eu que José saiu todo quando ele caiu, porque ele foi jogado. Ele não foi nem colocado, foi jogado. E quando passou uma caravana de ismaelitas e midianitas, eles venderam José. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela caravana ela vai para o Egito, porque era uma caravana que compra pessoas como escravo e leva para outros países. E ali José foi comprado, né, por Potifar,
aleluia, louvado é o nome do Senhor, foi vendido, né, para Potifar, que era oficial de Faraó, né? Aí, meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer, né, José na casa de Potifar. José começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor, né, da casa. O que é supervisor, meus queridos? Potifar, ele teve tanta confiança na José, porque Potifar viu que José, em tudo que ele fazia, ele prosperava. Então Potifar viu, aleluia, que Deus era na vida daquele homem, que Deus era com aquele rapaz, um rapaz novo, um rapaz jovem, né? E ali Deus permitiu José ser lançado na cisterna. Deus permitiu José ser vendido como escravo. Deus permitiu, né, José entrar no Egito. Aleluia. No final do vídeo eu vou te explicar por que Deus permitiu que José entrasse no Egito. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E ali então, Deus começou a prosperar em tudo que José fazia na casa de Potifar. E por ele ser promovido supervisor da casa, olha o que vai acontecer, meus queridos. É um alerta para nós. Aleluia. A esposa de Potifar começou a interessar-se por José e tentou seduzi-lo. Aleluia. Porém, José era temente a Deus e rejeitou a mulher. Olha aí, meus queridos. José sendo promovido a supervisor. Supervisor, meus queridos, é como se fosse o braço direito. Então José era o braço direito de Potifar, né? José obedecia às ordens de Potifar, mas tudo que José falasse, os outros que o Potifar tinha na casa, tinha que obedecer a ordem de José, né? José era como se fosse pro dia de hoje um encarregado, né? Aleluias. E ali a esposa de Potifar começou a se interessar por José. Começou a tentar seduzi-lo, a lançar palavras. Eu creio, né, que toda manhã, quando José estava lá, ela vestia aquelas roupas de sedução, né, para tentar seduzi-lo. Tentava de qualquer maneira lançar, né, os lábios, né, aquelas setas, né, de sedução. Mas José, meus queridos, uma coisa, José, ele era temente a Deus. E José, creio eu, que toda noite, creio eu, que ele, quando ele tinha momentos, ele orava ao Senhor, né? E então ele rejeitou aquela mulher. Mas, meus queridos, escuta só. José rejeitou pela primeira vez, mas a mulher de Potifar não suportou ser rejeitada por José. E ela vai armar uma cilada muito grande. Vocês ainda vão acompanhar comigo. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Continuando. Na última tentativa da mulher de Potifar, meus queridos. Na última tentativa da mulher de Potifar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Né? Passamos a ler. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Que a palavra do Senhor vai dizer. Aleluias. Né? A última tentativa da mulher de Potifar. Desculpa, meus queridos. Aleluias. Na última tentativa de sedução da mulher de Potifar, né? A mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José na mão. Então ela, aleluia, aproveitou para usar como sua ferramenta de acusação contra José. E o marido acreditou na acusação. Meus queridos, ela conseguiu, porque quando não tinha ninguém na casa, ela agarrou José. Ela forçou de qualquer maneira, então ela agarrou José. E José conseguiu, e ela, né, ficou com a roupa de José. Então ela aproveitou que ela ficou com a roupa de José na última tentativa, aleluias. Então José, ele consegue escapar. E ali, meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer que após José conseguir escapar, ela vai usar aquela roupa de José como uma arma, né, uma ferramenta para fazer a armadilha dela, né? E ela vai contar para o esposo, Potifar, e o esposo acaba acreditando na trama da mulher, né? Aleluia, louvado é o nome do Senhor.
aleluias, e feita pela esposa, mandou José para a prisão. Olha a consequência. José foi levado à prisão injustamente. Mas olha o que vai acontecer, meus queridos. Aleluias. José foi preso no Egito e vai interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. Então tudo teve um propósito de Deus, mesmo que tudo foi injustamente. A prisão que José estava no Egito era para presos políticos. Aleluias. E mesmo em um local hostil, José foi, aleluias, abençoado por Deus. E logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão ele conheceu 2 funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Olha aí, meus queridos. A prisão que José estava, mesmo sendo um lugar hostil, né, por ser Egito, era uma prisão de políticos. Olha para você ver, meus queridos, né? Era uma prisão de políticos, né? E ali, meus queridos, olha o que Deus ia mostrar para José. Deus tinha um propósito na vida de José, que José ele ia para a prisão e através do dom de Deus, Deus ia dar 2 sonhos, Deus ia dar 2 sonhos, um para cada um, que foi o copeiro e o padeiro. E ali, meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer que José, né, numa noite, o copeiro vai ter um sonho. E olha o sonho que ele vai contar para José, meus queridos, aleluias, louvado é o nome do Senhor. Ambos sonharam em uma mesma noite, aleluias. E coube a José a interpretar, aleluias, louvado é o nome do Senhor, tais sonhos. Vale ressaltar, meus queridos, que os sonhos na cultura oriental, aleluias, da época, eram considerados preságios, né? Encarados com muita sinceridade e importância na vida das pessoas. Então vale ressaltar que nessa época, os sonhos, né? Não só nessa época, eu creio que hoje também, todos, né, alguns não dá importância para sonhos, mas também hoje os sonhos são considerados como, né, sinceridade, como algo muito importante, porque sonhos é Deus avisando tanto o mal quanto o bem, né? Louvado é o nome do Senhor, e é uma importância na vida de todas as pessoas, né? Aleluias. O copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos que brotou e floresceu, e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó, aleluias, e entregou a ele. Esse sonho significava que dentro, aleluia, de 3 dias, aleluias, o copeiro, aleluias, seria tirado da prisão, né? E retornaria, aleluias, a posição que era de origem, né? Após interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro lembrasse dele quando estivesse com Faraó, para que ele pudesse ser liberto daquela prisão. Então, após José dar a interpretação ao copeiro, né? José vai e fala para o copeiro: olha, lembra-se de mim, fala de mim para Faraó, para que eu seja tirado desta prisão. Porque, né, José fala, eu fui vendido como escravo, fui tirado da minha família, né? E ali, meus queridos, quando José foi vendido para o Egito, os irmãos de José, eles teve que pensar numa mentira. Até Rúben, que estava ciente que José foi vendido, também entrou na mentira. Por quê? Se Rúben falasse a verdade, os outros irmãos iriam tudo estar encrencado. Então Rúben, para defender os irmãos, acabou entrando numa mentira e fez o pai, Jacó, acreditar numa mentira muito grande. Mas tudo isso aconteceu por causa da idolatria de Jacó. Então, meus queridos, quando a gente começa a idolatrar uma coisa, tem as consequências, né? Aleluia, louvado é o nome do Senhor.
Passamos para o segundo sonho, que é o sonho do padeiro. E o padeiro, por sua vez, sonhou que sobre a sua cabeça havia três cestos. Aleluia. No cesto, aleluia, de uma décima havia vários tipos de doces, de pão e doces, que Faraó gostava. Aleluia. Porém, vinham aves e comia do cesto que estava sobre a sua cabeça. Então o padeiro vai sonhar que sobre a cabeça dele, aleluia, havia 3 cestos, né, cheios de pães e doces e guloseimas que Faraó gostava, sobre a cabeça do padeiro. Porém, vinham as aves do céu, meus queridos, aleluia, e comia, né? Essa era a interpretação que o padeiro, que Faraó o padeiro, aleluia, teve do sonho. Aleluias, louvado é o nome do Senhor, né? A interpretação que José deu ao padeiro. A interpretação desse sonho é que em 3 dias Faraó tirará a cabeça do padeiro, pendurará em uma árvore. Aleluias, louvado é o nome do Senhor, engrandecido é o teu nome, Senhor. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. E as aves comerão a carne dele. Olha para você ver. Então, José deu a interpretação, aleluia, dos sonhos do copeiro. E também deu a interpretação dos sonhos do padeiro. Então vamos continuar comigo no vídeo para vocês entenderem o que houve com os dois. Aleluias. Então José vai interpretar os sonhos de Faraó, né? Então o que aconteceu? Para não deixar vocês com um gosto de o que aconteceu. Passado cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos na prisão, Faraó acabou sonhando, né? Aleluias. Aleluias. Nenhum dos seus magos, conselheiros, pôde lhe dar a interpretação. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele a Faraó, que mandou chamá-lo na prisão. Olha aí, meus queridos. Do jeito que José falou para Faraó, 2 anos depois, a fala que José teve, Faraó lembrou. Faraó, o copeiro lembrou: Faraó, tem um homem na prisão que eu tive um sonho, eu e o padeiro. Ele interpretou meu sonho e hoje estou aqui. Já o padeiro foi enforcado. Esse homem, ele poderá lhe dar a interpretação do seu sonho. Então, meus queridos, ali Faraó vai e manda, aleluia, chamar José. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor, engrandecido. Aleluias, louvado é o nome do Senhor, né? Então José se apresenta diante de Faraó. Aleluias. Faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, Faraó, aleluias, estava à beira do rio Nilo e subiu 7 vacas gordas que começaram a pastar, e logo depois 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. Aleluias. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam, aleluias, boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliram as 7 espigas boas. Meus queridos, então olha os sonhos que Faraó teve, né? Que no total são 4 sonhos das 2 vacas, né? A vaca magra, né? 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Total 14, né? Depois 7 espigas magras, 7 espigas boas e 7 espigas ruins. 14 mais 14, aleluia, 28, meus queridos. Todos esses 2 sonhos, né? E ali a palavra do Senhor, José vai dar a interpretação.
a Faraó, aleluias, para a glória do Senhor. José fala: Faraó, olha, os sonhos que você teve é um só, que, aleluias, 7 que virá sobre a terra do Egito, 7 anos de plena fartura, 7 anos do bom e do melhor. Vocês vão usufruir durante 7 anos, aleluias. Mas, aleluias, durante esses 7 anos, coloca uma pessoa de conhecimento, de entendimento, que saiba administrar. E ali José vai falar os outros 7 anos, mas porém, passados 7 anos, fartura virá 7 anos de pura destruição, uma fome tão grande que vocês esquecerão do momento, né, do ano de fartura que sobreveio. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia, engrandecido é o nome do Senhor. E ali, meus queridos, a palavra vai dizer que aonde os irmãos de José estavam, vai haver uma fome. Então Jacó ouve saber que no Egito há alimento e manda que os irmãos de José descessem até o Egito. Então ali a palavra do Senhor vai dizer que eles chegaram no Egito para comprar, né, o trigo. Então a palavra do Senhor vai dizer que José, né, tem eles como espiões e acaba prendendo um deles. Então foi aonde que eles voltam, né, que José pergunta se eles têm um irmão novo e eles falam que tem. Aonde que eles vai descer, né, com o irmão mais novo. Então José dá a se conhecer aos irmãos, né? José chora primeiro no banheiro, entra pro banheiro, chora e dá a se conhecer aos irmãos, faz um banquete, um almoço. E ali, meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer que José coloca a taça na bagagem do mais novo, Benjamim, né? E ali manda, né, os servos atrás do menor. Então qual que era ali? Era que o menor ia servir a José, né? E ali então José faz, né, pergunta, né, faz eles voltar, verifica as estalagens deles e encontra a taça. E a palavra do Senhor vai dizer, meus queridos, que José, após saber que o pai é vivo, José faz, né, José manda os irmãos dele falar que José era vivo. Então quando eles falam que José era vivo, Jacó já estava bem velho. Jacó já estava, creio eu, com 118, 100 anos, né? Jacó já não via muito. Então a palavra do Senhor vai dizer que José manda carro para que trazesse a Jacó. Então a palavra do Senhor vai dizer que mesmo José, mesmo os irmãos de José vendendo ele, José recebeu os irmãos dele de outra forma. José recepcionou os irmãos dele de uma forma muito, muito interessante, porque do mesmo da inveja que os irmãos dele teve de José, José poderia muito bem retribuir, mas não, José fez diferente. E ali a palavra do Senhor vai dizer que José vai recepcionar eles de um modo muito forte. E José vai e fala para Faraó que eles eram pastores de ovelhas, aonde que Faraó vai arrumar para eles estalagens, vai arrumar para eles serviços, para eles trabalharem no Egito. Mas Jacó vai falar para José que Jacó não queria ser enterrado no Egito, que quando Jacó descesse à sepultura, para que eles levassem os ossos de Canaã, os restos de Jacó, aleluia, para Canaã, né? Para o lugar da terra de Jacó. Então, meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer que quando José morre, aí é na época que os filhos de Israel saem do Egito, que eles pegam os ossos de José, né, e levam quando eles saíram do Egito. Então, meus queridos, tudo isso que José passou, o Senhor me deu aqui 4 tópicos. Eu vou deixar para vocês 4 tópicos nos seus corações. As qualidades de José. José teve muitas qualidades.
José foi vendido injustamente, foi lançado na cisterna injustamente, né? E quando Deus honrou José, José se mostrou um homem diferente. José poderia muito bem retribuir, lançar todo mundo da prisão, mandar matar todo mundo, todos os irmãos dele. Não. José mostrou diferente. José arrumou um trabalho para eles. José apresentou eles para Faraó, a família deles, né? Quarto tópico, o caráter de José. Quando a mulher de Potifar deu em cima de José, ele poderia muito bem, né, se entregar à vontade da carne, porque ele era homem, ser humano. Mas não, o que falou mais alto foi a obediência diante do Senhor, né? Terceiro tópico, o temor de José diante de Deus, né? Foi a ocasião, o objetivo em que Deus estava com José todo o tempo, mesmo vindo o mal, mesmo vindo a injustiça, mesmo vindo, né, as tramas, as armadilhas, Deus dava livramento e justificava José. E quarto tópico, para finalizar com chave de ouro, obediência. Será que realmente nós estamos sendo obedientes diante do Senhor? José foi obediente, né? Então essa é a mensagem que eu deixo nos seus corações. Pega esses tópicos, qualidade, caráter, temor e obediência, e vamos colocar no dia a dia, né? Honrar pai e mãe, né? Filhos, né? Esposas, esposos. Vamos amar, né, a nossa esposa como o Senhor amou a igreja, e vamos praticar o amor, a obediência e o temor diante do Senhor. E eu agradeço ao Senhor por este conteúdo e convido a cada um de vocês a se inscrever para que vocês possam ficar por dentro de cada conteúdo. E vamos estar fazendo uma oração para finalizar. Senhor amado e Pai querido, te agradecemos o Senhor pela essa palavra, te agradecemos o Senhor por este momento. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor colocou no meu coração, e obrigado, Senhor, por este grande momento abençoado. Pai amado, abençoa, nos dê, meu Pai amado, um final de semana abençoado. Senhor, fica à vontade para operar o teu milagre. Obrigado, Senhor. Fortalece essa pessoa que estará nos assistindo. Renova cada uma dessas pessoas, meu Pai. Assim seja.